Tô aqui trabalhando e refletindo uma coisa, sabe? As pessoas, elas mantêm relações familiares, artificiais, porque elas têm medo de cortar esses familiares da sua vida e precisar deles um dia para limpar a bunda deles. Muitas pessoas mantêm relacionamentos com familiares não porque gostam dessas pessoas, mas porque tem medo de ser sincero e um dia precisar que essas pessoas limpem a sua bunda. Sabe? Então, assim, são relações falsas, superficiais, relações fracas, relações medíocres, relações muitas das vezes que não tem sequer um bom dia durante o ano inteiro. Então essas pessoas mantêm ali o contato dessas pessoas ali para caso de urgência, sabe? Para caso se precisar de limpar a bunda, se cair na cama, quando ficar velho, esse tipo de coisa, sabe? E eu sou uma pessoa que eu corto as pessoas da minha vida, assim, porque se as pessoas não são amorosas com a gente quando a gente tá bem, enquanto a gente tá vivo, vivendo, as pessoas mal sequer falam com você, sequer mandam um bom dia, nada. Por que eu vou querer essas pessoas limpando a minha bunda quando eu ficar doente, sabe? Se eu puder, eu até apresso a minha morte, sabe? Então, assim, eu acho as pessoas muito falsas. Eu não sei se só eu percebo isso ou a maioria das pessoas percebem e suportam essa vida falsa, sabe? A lista do telefone tá lá, 200 contatos, 300 contatos, mas as pessoas não estão nem aí umas para as outras, entende? Elas mantêm para caso se precisar de um favor, precisar de limpar a bunda, precisar de uma vaquinha, entendeu? E mais assim, em momentos bons, para você bater um papo, para você tomar um café, sabe? É uma dificuldade, né? Pelo menos eu digo isso do núcleo que eu vivo. É um núcleo familiar frio, sem afeto, sem amor, sem diálogo, sem conversa, sem brincadeira, sem nada. A minha família, ela só existe as pessoas, mas não existe uma família, não existe um núcleo familiar, não existe nada. Não tem nada, sabe? Inclusive eu cortei relação com meus pais, bloqueei, pais não, né? Genitores, que só me cagaram no mundo. E cortei e apaguei contato, não tem contato de tios, não tem nada. Porque eu percebi que são pessoas que querem curiar a sua vida, são só curiosos. Eles querem ver como você está, se você está feia, se você está bonita, se você está próspera, se você está fodida. Mas eles sequer mandam um bom dia para você. Se você passar 2 anos sem mandar um bom dia para eles, eles não mandam. Estou falando da minha família. E eu fico me perguntando, será que a maioria das famílias são como a minha? Ou será que a maioria das famílias são amorosas? Sabe? Eu tenho meu marido, tenho minhas cachorras e essa é minha família, entende? E eu não faço questão que essas pessoas saibam da minha vida, nem quando tiver mal, porque não troca ideia, não tem afeto, não tem nada, não tem amor, não tem nada. Então eu prefiro excluir, prefiro que não exista na minha vida realmente e que não exista na vida deles. E cada vez mais, eu tô com 36 anos, cada vez mais a minha lista de contatos fica menor. E a minha lista de contatos pessoais também, assim, de se ver também, é quase zero. Trabalho em casa, então praticamente passo dias sem ver de pessoas. E por WhatsApp, você tem um WhatsApp que era para ser um facilitador para as pessoas serem amorosas e afetuosas, e não é. No final de 2025 eu tentei reatar o contato com a maioria dos familiares que eu consegui. E eu percebi que passou um tempo, se eu não mandasse um bom dia, eu não recebia um bom dia, eu não não recebia uma pergunta assim, como você está, se você está bem, se você está mal. Eu percebi que eram só pessoas curiosas e que não adiantava eu querer colocar afeto e amor na minha família, que não ia surgir do nada e não adiantava forçar. Então eu acabei que eu voltei atrás, apaguei o contato de todo mundo e hoje em dia eu só tenho contato com meu marido praticamente. E às vezes vejo algum familiar dele que mora aqui perto e só.
tenho contato com 3 irmãos, mas também, conforme os anos passaram, sempre foi uma relação fria, distante, sem afeto, às vezes algumas discussões, afastamento. E hoje em dia eu caí a ficha que a gente tem que viver bem com a gente e não tentar salvar a família. Não adianta. Uma família, quando ela é desestruturada, sem amor, sem afetos, não adianta você tentar salvar. Você vai só se magoar e se ferir mais, né? E ser negligenciado e como eu sempre fui desde pequena. Então, você tentar salvar a sua família, você vai acabar repetindo ciclos de tristeza. Então, eu cortei. E hoje em dia, pra mim, tanto faz também, sabe? Tanto faz relações com as pessoas. Não forço mais amizades com ninguém. Tentar me aproximar de parentes. Também não visito e também não faço questão que me visitem também. Se for para ter contato comigo uma vez no ano só por tirar peso de consciência para quando envelhecer me ter para limpar a bunda deles, então não vai me ter de jeito nenhum, né? E eu também faço questão de não ter ninguém se for só para limpar minha bunda quando eu ficar velho. E é isso. Uma reflexão que eu tive aqui e quis registrar.